Continuar a leitura aqui do Ramayana. Depois que Rama e Sita voltam já casados para Ayodhya, onde era o reino do pai de Rama, Dasharatha. Ramayana tem 2 e 5. Nós vamos ler aqui como foi as festividades para a preparação para ia ser entronado Rama pelo pai dele, Dasharatha, que já estava numa idade avançada. E o primeiro ensinamento aqui que é a importância da associação com quem a gente mantém companhia, que isso pode fazer bem ou mal. Esse é o primeiro ensinamento aqui do Ramayana. Esse capítulo chama Preparações Festivas. Sita e Rama ficaram 12 anos, viveram por 12 anos felizes em Ayodhya. Mas agora os senhores sua consorte na forma humana teriam que experienciar as dores, lamentações e conflitos da vida na terra. Como o próprio Senhor explica, em todos os avatares que eu assumo, ou que eu descendo, meus passatempos devem ocorrer através dos sentimentos e experiências apropriados para aquela manifestação, encarnação. Aqui está falando que esse príncipe de Ayodhya, através desse seu avatar e experiência, teria que sofrer as lamentações de um homem comum e ao mesmo tempo dar as regras morais e religiosas interiores e exteriores para um bom comportamento nesse mundo. Que fala Kamban, o poeta Tamil Nadu do sul da Índia, que também escreveu o Ramayana, começa o Ayodhya, esse capítulo, referindo a como o rei dos reis permitiu a si mesmo sofrer as cruéis maquinações ou artimanhas da servente ou da criada, e também de sua madrasta, que secretamente o baniram para a floresta e privaram ele do seu reinado, etc. Dasharatha amava todos os seus 4 filhos, mas ainda assim tinha uma especial afeição por Rama. Rama era cheio de qualidades reais e também aderência ao Dharma. A rainha Kausalya, justo como a mãe de semideus Aditi, era orgulhosa que tinha tal filho como Rama. Valmiki, outro narrador escritor do Ramayana, encheu suas páginas com as histórias das virtudes de Rama. O sábio Valmiki nunca esteve saciado de beber o oceano das qualidades de Rama. Ele descreveu as graças de Rama algumas vezes diretamente e outras vezes como sendo admirado por outros, e assim de várias maneiras ele se deleitou nas qualidades que fez de Rama o homem ideal. O Rama era a própria personalidade de Deus, Deus em pessoa, e veio a esse mundo para dar o exemplo de uma pessoa e um rei ideal, como alguém digno deve agir nesse mundo de maneira moral, espiritual, religiosa e espiritual. E os escritores do Ramayana escreveram várias e várias, eles nadaram no oceano das qualidades de Rama. Dasharatha, o pai de Rama, sabia disso. Como ele estava numa idade avançada, ele preparou uma festividade grande em Ayodhya. O povo também de Ayodhya adorava Rama por suas qualidades. E ele
invocou uma assembleia para instalar Rama como Dhruvaraj, o novo rei, já que ele estava numa idade avançada. Então as festividades estavam sendo preparadas. A cidade aqui conta que a cidade estava cheia de flores, balões, som de trombetas, cornetas, tambores, etc. Para receber Rama na sua carruagem, para ser o dia que ia ser entronado como rei de Ayodhya. Como que ia ser a coroação, todos estavam muito deleitantes na cidade. Rama era o rei ideal. Estava todo mundo muito feliz. Foi aí que aparece esse personagem chamado Manthara. Manthara era uma criada de Kaikeyi. Kaikeyi era mãe de Bharata e era muito querida também por Rama, e tratava, apesar de Rama não ser filho direto dela, ela tratava Rama como filho, tinha muito amor e afeição. Mas essa criada dela, Manthara, tinha uma mente perversa, bastante perversa. Quando ela viu que Rama ia ser entronado, ela quis contaminar a mente de Kaikeyi. Então foi aí que ela lembrou Kaikeyi que certa vez Dasharata, pai de Rama, que era casado com Kaikeyi, que era mãe de Bharata, Maharaj, e também com Kaushalya, que era mãe de Rama. Certa vez Dasharata estava numa guerra no sul da Índia e foi ferido nessa batalha, perdeu a consciência. E aí Kaikeyi, que estava com ele naquela batalha, foi lá até a carruagem, dentro do campo de batalha, e gentilmente tirou as flechas do corpo dele e conduziu a carruagem para fora do campo de batalha, deixando um lugar salvo, e salvou a vida dele. E nesse momento Dasharata ficou muito agradecido com ela e falou que ela podia pedir qualquer bênção. Pediu para ela pedir duas bênçãos, que ele fizesse duas promessas para ela, pedir qualquer coisa que ele ia prometer, que ele ia cumprir. Aí nesse momento ela falou: eu vou pedir essas bênçãos, promessas depois, agora eu não quero nada. Ela falou isso para aquele momento. E ela contou isso para essa criada Manthara. Então, nesse momento, quando viu que Rama ia ser entronado, ela lembrou dessas duas bênçãos e começou a contaminar a mente de Kaikeyi, pedindo para que ela pedisse essas duas bênçãos naquele momento. E começou a inventar a história, falar que Rama ia ser rei e ela ia ser tratada como segunda mulher, porque ela não era mãe direta de Rama, ela era mãe de Bharata. Falou que Bharata, que tudo estava sendo arranjado porque Bharata tinha visitado o tio, e não era verdade. Rama e Bharata tinham uma afeição um pelo outro, de amor puro, como o próprio Ramayana descreve na sequência. Ela começou a contaminar a mente de Kaikeyi, e pouco a pouco ela foi conseguindo. Então aqui é a primeira lição do Ramayana, que já nos Vedas fala muito, descreve, se chama Satsanga, ou Sadhusanga. Sadhusanga, Sadhusanga, Sarva Shastrikaya, Lavamatra Sadhusanga, Sarva Siddhihaya. Fala da mesma maneira que um momento de associação com as pessoas santas pode trazer um maior benefício para a vida humana, os momentos de associação com uma pessoa perversa também pode trazer degradação ao ser humano. Você vê, se a gente quer aprender as escrituras, uma vida piedosa, a gente aproxima daqueles que praticam isso. Se a gente quer aprender a beber álcool, ou alguém quer aprender a roubar alguma coisa, vai aprender com aquele que já faz isso. É o que fala na Bíblia: me diga com quem andas, que eu te direi quem és. A gente pega muito. Igual botar uma madeira perto de um fogo, aos poucos a madeira vai pegando a qualidade do fogo e também vai queimar. Ou seja, o fogo queima por natureza. Se deixar a madeira ali perto por algum tempo, a madeira também vai adquirir aquela qualidade de ardência e vai poder também queimar igual o fogo, porque ela está do lado, chama sanga.
Isso é muito importante. Nos Vedas, na Bíblia também, Jesus deixou clara a importância disso. Então, esse é o primeiro ensinamento, que Kaikeyi, muito piedosa, muito amorosa com Rama, se deixou levar pela influência da criada, Mantara, que contaminou a mente dela. E fez esse ato cruel que começa toda a história de lamentação de Rama, no Ramayana. Que começa com duas promessas. Então, Mantara fez Kaikeyi pedir duas coisas. Primeira, que Rama, que já estava programado naquele dia que ia ser o rei, Dasarata amava ele mais que a própria vida. Todo mundo da cidade amava Rama mais que a própria alma. Estava toda a festa. Ela pediu para que Rama fosse exilado para a floresta 14 anos. E a segunda promessa, que Bharata, o filho de Kaikeyi, fosse entronado como rei e não Rama. Como se Bharata fosse ficar feliz com aquilo, coisa que não aconteceu também. E Bharata também tinha amor puro por Rama. Então esse foi o primeiro ensinamento do Ramayana, que aqui entra no capítulo Kaikeyi sucumbe às palavras da má associação Mantara. E aí ela começou a agir de maneira psicológica, para agir no psicológico de Kaikeyi pouco a pouco, e conseguiu com que ela pedisse essas coisas absurdas naquele momento que Rama ia ser entronado. E aí ela aproximou de Dasarata Maharaj, sabia que ia ser muito duro para Dasarata. Na verdade, depois a gente vai ver como que Dasarata não pôde acreditar no que ela havia pedido. E um rei dessa dinastia jamais descumpriu a promessa e não poderia falar não. Então foi uma decisão dolorida para todo mundo. Mas depois a gente continua. Então, esse é o primeiro ensinamento do Ramayana. Então aqui tem uma passagem aqui que Mantara fala para Kaikeyi, fala: demande que o rei deve coroar Bharata ao invés de Rama. Essa vai ser a primeira dos dois presentes que ele prometeu. A segunda vai ser que Rama seja mandado para a floresta, exilado durante 14 anos. Não fique temerosa, não tenha medo de pedir isso agora. Não pense que isso é pecado, fazer isso. É apenas se Rama for para a floresta que o povo irá relaxar, e isso a afeição do povo por Rama vai desaparecer no curso do tempo, e sua posição do seu próprio filho será segura. Vai agora e deite no quarto de lamentação, jogue suas roupas finas e joias fora, vista um sari, uma roupa velha, e se jogue no chão. Quando o rei entrar no chão, não fale com ele, nem mesmo olhe para ele. Eu estou certo que ele não pode tolerar sua lamentação, e então você vai conseguir pedir o que você deseja a ele. Ela foi dando essa Mantara criada, foi dando as diretrizes para ela pedir essas duas promessas para Dasarata Maharaj. E aí, por fim, Kaikeyi, sendo sucumbida por essa tentação imposta pela má associação da sua criada Mantara, foi até o rei e pediu essas duas coisas absurdas. E aí o próximo a gente vai ler como foi que recebeu essa notícia da Dasarata Maharaj, a agonia dele, e como Rama se comportou de maneira digna nessa situação, que para qualquer ser que não tenha um código firme de espiritual e religiosidade, não ia ser possível agir. Então Rama veio dar o exemplo ideal como agir nessa forma. Também a gente vê
como que Dasharata recebeu